A oração que ela fazia fora do corpo criava uma barreira vibratória que impedia qualquer intromissão negativa. Olha a força da prece, gente. Ela estava fora do corpo, mas também podia estar ainda no corpo. Esse capítulo chama-se oração de intercessão, se não me engano. Já leu, né? Já passaram bastante. Isso, então, eu falei do menininho, mas falei outra coisa, que eu queria lembrar da influenciação. E o menininho, no outro capítulo, que é a reencarnação do Segismundo, vocês não chegaram ainda, né? Então vou contar. A reencarnação do Segismundo, gente, leia o livro. Nos tempos atuais, nós estamos aqui lutando contra as informações a respeito das células tronco. Uns querem, outros não querem, acham que é uma abominação fazer experimentos, né, com as células de embriões. Mas leiam o livro Missionários da Luz e vocês vão ver o trabalho dos geneticistas espirituais. Como é o processo de reencarnação, como é rica a experiência da reencarnação. Mas aí, eu sei que vocês vão ler, mas aí, voltando ao assunto da influenciação espiritual, o pai, ou o futuro pai, o Adelino, ele estava de mau humor. Eles estavam na sala, ele, a esposa e o menininho de 5 anos, estavam na sala jantando, um jantar vespertino, final de tarde. E aí ele estava de mau humor, mas não mau humor daqueles, né? Era só monossilábico a participação dele na conversa. E o menininho estava ali almoçando, mas também estava triste de ver o pai daquele jeito. A mulher nem falava nada, a Raquel ficava quietinha na dela, né? Mas aí o André Luiz, de novo, o espírito Alexandre, né? Ele gosta de influenciar os outros, sabe? O mentor do livro. E ele vai e põe a sua destra na fronte do menininho de 5 anos. E passa a emitir uma onda de pensamentos e o menino capta as suas palavras e pergunta para a mãe: mãe, por que é que o papai está triste? Por que é que o papai está bravo? Ela fala: não, filho, ele não está bravo, ele está preocupado. Mas por que, mamãe, que ele fica assim aqui em casa? Eu falei assim: olha, filho, aqui em casa ele tem o direito de ficar, porque ele tem que ser educado lá no trabalho dele, afinal de contas tem que tratar bem os clientes, porque precisa ter mais clientes, tem que vender bastante e tal, para trazer o dinheiro para a gente poder viver. Mas mãe, ele começa a questionar, o menino começa a questionar, até que o pai não aguenta e fala: desculpa, filho, desculpa, papai está realmente, como sua mãe falou, papai está muito preocupado, mas eu não queria estar assim. E o menino falou assim: ô papai, o senhor podia vir orar com a gente hoje, à noite. Aí o pai falou assim: eu vou ver, meu filho, eu vou ver se eu posso ver. Deu uma disfarçada, né, na cara feia que ele estava e foi trabalhar. Mas o fato é que o menino ali foi um médium para o guia espiritual. Quando que eles iam dar a bola porque o menino falava? É que a presença do espírito Alexandre, que era um espírito muito evoluído, e impressionou de tal maneira o ambiente. Eu até estava ouvindo a música aqui, né, no início, falando quanta luz nesse ambiente, né? O Alexandre era assim, ele chegava no ambiente e a sua presença impunha respeito. E a sua presença, então, impôs respeito ao Adelino. E o Adelino, então, só pôde sentir do Alexandre a participação que ele teve pela fala do menino. E o menino ali de 5 anos modificou o quadro que se apresentava. Mas por que é que o Adelino estava tão triste, tão cabisbaixo, tão preocupado? Já passou, né? Esse estudo já passou, né? Já, então. Por que é que ele estava tão triste, tão preocupado? Porque, acho que, não sei se aconteceu com alguém aqui, né? A mulher ficou grávida, aliás, ia ficar grávida, e antes da fecundação,
tem a aproximação espiritual daquele que vai reencarnar. Quando esse espírito chamado lá no livro de Segismundo se aproximava do Adelino, o futuro pai, o Adelino não via o espírito que ia reencarnar, o seu futuro filho. Ele via um assassino de arma em mão, de faca ali no seu punho para matá-lo pelas costas. Ele então ficava desesperado e rejeitava a presença do espírito. Por 2 vezes houve a tentativa de reencarnação e foi frustrada. Possivelmente houve ali os chamados ou aborto espontâneo, alguma coisa nesse sentido, mas naquele fato ali estava descrita a infertilidade do homem por conta da sua vibração. Ele, futuro pai, de tal maneira tinha repulsa pelo espírito, que ele mesmo inutilizava as suas células germinais. A fecundação não era possível por conta da vibração de ódio que existia por parte do futuro pai. Então, nesse sentido, quando o espírito se aproximava para a reconciliação, estando aqui encarnado, ele rejeitava. Quando ele saía fora do corpo durante a noite, ele tinha uma verdadeira luta. Se não luta, mas ele fugia do espírito Segismundo. O Segismundo, quando se aproximava, acabava ficando muito triste e desgastado, e não conseguia também vencer a sua tristeza. É aí então que entra a figura do Alexandre para ajudá-los nesse processo da reencarnação. Mas o interessante é a questão dessa participação dos espíritos em momentos tão simples do cotidiano e que normalmente nós não percebemos. Num jantar em família, num café, ou ali numa conversa entre a mãe e os filhos, eles não percebiam. E nós também normalmente não percebemos a atuação dos espíritos. O espírito ali, ele diz assim, né, tem uma nota do livro dos espíritos. Nos ajudam com seus conselhos, mediante a voz da consciência, que fazem ressoar em nosso íntimo. Como, porém, nem sempre ligamos a isso a devida importância, outros conselhos mais diretos eles nos dão, servindo-se das pessoas que nos cercam. Observe cada um as diversas circunstâncias felizes ou infelizes de sua vida e verá que em muitas ocasiões recebeu conselhos de que não se aproveitou e que lhe teriam poupado muitos desgostos se os houver escutado. Essa mensagem do André Luiz, muitas vezes é difícil a gente traduzir. Mas eu queria colocar para vocês poderem ir lendo e cada um tirar as suas conclusões, porque ela é muito íntima. É uma mensagem para cada um de nós. Não é simplesmente para o palestrante ir descrevendo. Porque fala do nosso dia a dia. Diz ele lá: sempre que você experimente um estado de espírito tendente ao derrotismo, perdurando a várias horas, sem causa orgânica ou moral de destaque, avente a hipótese de uma influenciação espiritual sutil. Então, naqueles momentos que você está com aquele pensamento, né? Eu digo isso porque eu passei por um momento que talvez muitas pessoas tenham passado, né? De quase depressão. E é uma situação muito triste, literalmente. Você não consegue sair daquele círculo vicioso de pensamento. É uma situação muito difícil de se ultrapassar. E para ser sincero, eu estou pensando agora, depois de um tratamento, que não é, você não supera. Você apenas consegue conviver com essa situação. Você não consegue superar. É igual os tratamentos dos diversos vícios, que dizem assim, né? 24 horas de serenidade. Mas uma bobeada e você cai no vício de novo.
Então, no estado de depressão, muitas vezes, você entra nesse estado, acaba saindo pelo auxílio do tratamento médico, dos remédios e também do tratamento espiritual, mas se você não vigiar sempre a sua mente, você pode resvalar novamente nesse abismo. E aí ele diz assim: seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Essa é a verdadeira ocasião da humildade, da prece, do passe. Nós tivemos um companheiro no nosso centro lá, chamado Calixto Ábido, e ele usava uma frase que é interessante, a Fabiana vai lembrar, né? Ele falava assim, bem do jeito dele: ajuda os espíritos, para os espíritos poder te ajudar. Ele dizia para a gente na câmara de passes, no trabalho, no estudo: ajuda os espíritos para os espíritos poder te ajudar. Seja claro consigo para auxiliar os mentores espirituais a socorrer você. Então, até para a gente receber ajuda, a gente tem que se ajudar. E de que maneira nós vamos nos ajudar? Não ficar escondendo aquela possível influenciação que nós estamos sentindo. Tudo que o obsessor quer é que nós achemos que é da nossa cabeça. Isso é só da minha cabeça. Eu que estou inventando isso. Isso é um acaso. Sou eu que estou pensando. É tudo que o obsessor quer. Por isso André Luiz diz ali: avente a hipótese de uma influenciação espiritual. Leve em consideração que você possa estar sendo objeto de uma chamada obsessão leve, ou uma influenciação leve. Por que estou repetindo isso? Porque se nós não tivermos essa clareza, fica difícil dos espíritos nos ajudarem. Eles precisam da nossa participação para que nós saiamos da situação em que nos encontramos. Porque certamente nós nos colocamos em sintonia com o obsessor, por vontade própria. O obsessor não veio simplesmente nos atacando, mas nós criamos as oportunidades para que ele pudesse nos obsidiar. Então, de igual maneira, os espíritos superiores precisam que nós façamos também um esforço para superar aquela faixa de vibração. Então, ajuda os espíritos a te ajudar. E para a gente identificar os fatores, né, da condição da alma, eu vou ler mais rapidamente. Dificuldade de concentrar ideias em motivos otimistas. A mãe e o rapaz lá, o filho, falando com a irmã mais nova. Eles estavam falando de maneira pessimista. Ausência de ambiente íntimo para elevar sentimentos em oração, ou concentrar-se em leitura edificante. Ninguém passou por isso aqui, né? Quando você tenta ler um livro para mudar, né? Não, eu estou down, estou para baixo hoje está difícil. Eu vou pegar um livro, vou pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, vou ler. Aí você começa a ler. Não acaba esse negócio, né? Tá chato. Vou assistir televisão. Você tem dificuldade. Eu gosto muito de ler. E gosto muito de falar dos livros que eu leio. Até o pessoal pergunta: como é que você consegue lembrar dos livros, dos espíritos, do capítulo, da página? Eu falei assim: porque eu falo dos livros que eu estou lendo. É uma técnica de memorização. Você fala, aquilo grava na sua cabeça. E aí, quando... eu nem sei mais por que eu estava falando isso. Você viu como eu tenho uma memória boa? Eu consigo guardar o nome do livro. A técnica de memorização. Mas é assim, aí você tenta, e as pessoas dizem assim: como é que você consegue? Voltou. É o Alzheimer, o alemão. Mas assim, como é que você consegue lembrar? Eu vou ler um livro, se eu leio ali, eu tenho que começar a ler de novo a página, porque eu já esqueci. Eu não consigo memorizar nada. Eu não consigo ler aquele livro. Eu começo a ler aquele livro, me dá sono. Começo a ler aquele livro, me dá canseira. Eu mudo. Eu falo assim: não, eu vou ler um pouquinho de cada vez. Mas é essa dificuldade. Possivelmente tem um espírito próximo que não quer que a pessoa se esclareça. E influencia ela para que ela não consiga ler. Vocês já viram alguns vídeos no YouTube? Tem um muito interessante, chama Sozinho.
É um curta-metragem espírita, de um centro espírita de São Paulo, assim, sozinho. Mas aí mostra o espírito obsessor, os obsessores junto com a pessoa. Ele acha que está sozinho, mas está lá tomando a cerveja com os amigos. Gente do céu, vejam lá no YouTube, procura lá, sozinho. Muito bom, muito bom. Então a gente nunca está sozinho. Então o espírito deve estar influenciando para a gente não ter essa disposição. Uma indisposição inexplicável, tristeza sem razão aparente. Alguém já se pegou triste, não sabe por quê? Né? Pressentimentos de desastres imediatos. Eu vou trabalhar todo dia em São Paulo, né, de carro. E todo dia eu me vejo num acidente. É uma tortura isso, gente. Todo dia me dá uma vontade de entrar na outra pista. É ruim demais. Isso é um pensamento obsessivo. Aí eu falo, sai para lá. Eu não quero ser não. Dá licença. Não, você tirou carta, vai pegar o seu carro espiritual, vai pegar o seu aeróbus e vai embora, né? Deixa eu dirigindo meu carrinho aqui. Mas não é brincadeira não, gente. Eu tive já situações assim de ter que parar o carro, respirar, tomar um ar, porque tinha pensamentos assim. Vai, joga o carro. Eu, credo. Mudei. Aí, desculpa, obrigado. Aborrecimentos e manifestos por não encontrar semelhantes, ou assuntos sobre quem ou o que descarregar. A gente sempre quer encontrar um culpado para os nossos problemas. Nós não somos sinceros conosco para encarar o problema que nós estamos enfrentando, que nós criamos para nós, e ainda queremos arrumar alguém, né? Geralmente é os políticos, né? São os políticos. A gente xinga eles, nem sabe o que aconteceu e está errado mesmo. Está errado, e a gente começa a fazer isso. Agora aqui a maneira delicada que o André Luiz encontrou para dizer que a gente mente, né? Interpretação forçada de fatos e atitudes, suas ou dos outros, que você sabe não corresponder à realidade. Mentir, fazer fofoca. É um outro jeito de dizer isso. Mas isso mostra naturalmente a dificuldade que nós temos de encarar a realidade. Hiperemotividade ou depressão, raiando na iminência de pranto. Dá vontade de chorar de vez em quando? Não? Gente, às vezes eu paro para pensar na minha vida. Não devia, mas às vezes eu paro para pensar. E eu não sei porquê, ou sei, dá uma certa... não é dor, não é nada, mas parece que está faltando alguma coisa. Parece que está faltando alguma coisa. Eu falei, puxa, um dia eu parei, cheguei do trabalho, parei na porta de casa lá, antes de abrir a garagem, fiquei lá olhando por nada, né? Eu lembrei daquele pastor lá, entrei na caixa do nada, e eu estava lá pensando, e de repente começou a vir um pensamento de tristeza, que não valia a pena continuar. Por que eu estava? Né? Eu podia ir embora, dali onde eu estava, embora. Vambora. Será que a sua esposa gosta de você? Na minha cabeça começou a passar essas coisas. Será que vale a pena encarar tudo isso? E começou a vir um sentimento de tristeza. Eu chorei sozinho dentro do carro. Aí não teve jeito, né? Tive que procurar ajuda, né? Fui procurar médico, né? E realmente ele falou assim, você está num quadro de depressão. E se você não se cuidar agora, ele pode ficar irreversível. Eu falei, credo. Ele falou, vou te afastar do trabalho 15 dias. Eu falei, não faça isso. Como é que vai ficar o meu trabalho? Eu falei, o seu trabalho vai ficar como se você tivesse morrido. Outras pessoas vão cuidar, o banco não vai fechar, não vai ter luto oficial. Tudo vai continuar na mesma coisa. Então você se cuide. E aí eu comecei a me cuidar. E lembrei também da questão do tratamento espiritual. Porque não era só o tratamento físico, né, psicológico ou medicamentoso, mas o tratamento espiritual, porque é de fundo espiritual. Não é só uma questão de uma obsessão, mas também a auto-obsessão. Tem
algumas teorias sobre, eu acho que são ideias da psicologia, da síndrome do estrangeiro. Você não se sente no lugar certo. Então, isso dificulta o seu relacionamento com os demais. E quando você começa a se sentir muito assim, geralmente é porque você está se auto-obsidiando. Lógico, você é estrangeiro. Quantas vezes nós já reencarnamos lá na Europa, no Japão, nos Himalaias, lá, né, Luiz? Nós reencarnamos muito lá naquele lado lá. Nós descobrimos churrasco depois, né? Expulsaram a gente de lá, né? Que lá adora vaca, né? A gente também adorava, né? Mas, de fato, nós temos algumas lembranças do nosso passado que são do lugar em que estivemos, numa situação mais feliz que nós já vivemos. E essa agora é uma situação, é uma existência em que eu estou tentando resgatar a mim mesmo. Eu tenho que pagar algumas dívidas, né? Tem que melhorar em outras coisas. Mas aí eu começo a lembrar, né, de quando eu era duque, né, lá na Itália. Estava lá, né, no bem bom. E hoje, né, a gente tem que trabalhar, né? Para ganhar dinheiro tem que trabalhar. Antes não, a gente tinha empregado, tinha tudo. Mas houve época em que a gente estava numa fartura danada. E não fizemos bom uso muitas vezes. Ou não usamos bem tudo aquilo que podíamos. E aí nós tivemos a derrocada. E aí, para poder modificar a nossa vida, nós tivemos que reencarnar. E a situação é a que estamos vivendo. E aí nós nos sentimos que estamos fora do nosso lugar, né? Tem um nome bonito, né? É a síndrome do estrangeiro, mas na verdade são recordações anímicas do nosso passado. Só um pouquinho. Ânsia de investir-se no papel de vítima ou de tomar uma posição absurda. Desculpa que hoje não tem relógio lá, né? Eu não sei quanto tempo. Não acredito. Já? Então tem mais 1 hora para frente, né? Pode falar mais 1 hora, né? Não, já vai acabar, desculpa. Eu me empolguei aqui. Mas ânsia de se investir no papel de vítima. Leonino, vocês sabem como é que é Leonino? O mundo gira ao nosso redor, né? O mundo, o universo foi feito para a nossa felicidade. E aí, quando as coisas dão errado, é lógico que a culpa é do mundo, não é nossa. Então nós somos sempre a vítima. Não é só os leoninos. Muitas vezes nós nos colocamos na posição de vítima, porque é mais fácil, é mais simples. Mas como ele diz lá no início da lição, encarar a realidade, não esconder nada de si, ser franco consigo mesmo, para que os espíritos possam nos auxiliar. Ficar tapando só com a peneira não vai resolver. Posição de auto-martírio. Essa é boa, né, para os espíritas. Teimosia em não aceitar para você mesmo que haja influenciação espiritual para consigo. Mas passados alguns minutos ou horas do acontecimento, vem a mudança de impulsos, o arrependimento, a recomposição do tom mental e não rara a constatação de que é tarde para desfazer o erro consumado. Pode ir. Passar. A outra faixa aqui, no meio ali, o espírito que nos obsedia, ele pode estar tão inconsciente de seus atos que os efeitos negativos se fazem sentir como se fossem desenvolvidos pela própria pessoa. Muitas vezes até o espírito não sabe que ele está fazendo tão mal para a gente. Quando nós temos, geralmente um parente desencarnado, ou um amigo muito querido, mas ele era tão querido que mesmo depois de morrer ficou junto com a gente, e aí a presença dele pode nos estar causando transtornos emocionais. Ele não sabe que ele está fazendo isso, nem nós, mas está acontecendo a assimilação das energias desse espírito. E quando o influenciador é consciente, a ocorrência é preparada com antecedência e meticulosidade, às vezes dias e semanas antes do sorrateiro assalto, marcado por oportunidade de encontro em perspectiva, conversação, recebimento de carta, clímax de negócio ou crise
imprevista de serviço. É o detonador. É o momento que você perde razão, que você fica muito emotivo, e é ali que ele ataca de vez e faz você cair de fato na depressão. Mais um. Acabou? Ah, você já pôs? Você está rápido demais, rapaz. Não se sabe o que tem causado maior dano à humanidade. Se as obsessões individuais, e são geralmente espetaculares, ou se essas meio-obsessões despercebidas, contudo bem mais frequentes. Elas minam as energias de uma só criatura incauta, mas influenciando o roteiro de legiões de outras. Um pai de família, um chefe de estado, um chefe de um grupo, um líder natural que muitas vezes desvia a atenção das pessoas e conduz elas para um erro. Mais um para a gente terminar assim, né? Quantas desavenças, separações e fracassos não surgem assim? Estude em sua existência se nessa última quinzena você não esteve em alguma circunstância com características de influenciação espiritual sutil. Estude e ajude a você mesmo. Esse é o recado do André Luiz. Na casa espírita, o dia menos frequentado é o dia do estudo. Eu disse na casa espírita, eu não falei nessa. Toda casa espírita, o dia do estudo é o que tem menos gente. Por quê? Porque é o dia de se esclarecer. Quando a gente se propõe um esclarecimento, quando nós nos propomos a modificar a nossa intimidade e melhorar a nossa condição espiritual, existe em contrapartida uma legião de outros espíritos que trabalham contra. E é tão fácil eles conseguir que a gente fique em casa, né? É só passar o jogo do Corinthians. Vai lá, tá líder, né? 8 pontos na frente, mas esse é outro assunto. Passa a novela, os 10 mandamentos, vamos ficar em casa, não vamos estudar hoje. Muda lá, tem alguma coisa que a gente vai ficar em casa. Chega a visita, não sei o quê. Mas o dia do estudo, gente, quem puder, abraça esse dia de reunião de estudo, porque isso causa uma verdadeira revolução dentro da nossa intimidade e nos possibilita identificar situações como essa, que são tão comuns dessas influências espirituais, que na verdade são as nossas companhias mais queridas, as mais comuns. São muito frequentes, como diz o Espírito ali, a atuação deles. Não queiramos entrar no estado de depressão. Não é fácil sair dele. Mas aproveitemos que estamos na casa espírita e roguemos aos nossos guias espirituais. Né? Mesmo que os nossos companheiros estejam lá fora esperando a gente lá na esquina, não tem problema. Nós podemos nos fortalecer intimamente a ponto de neutralizar a ação desses espíritos. Não para que tratemos eles como nossos inimigos, mas que a nossa vibração se imponha a tal ponto de que eles também, sendo inconscientes da sua atuação, se transformem. Tenham também a possibilidade de se redimirem, de se modificarem e darem o próximo passo na sua evolução. Sejam de fato espíritos obsessores, malvados, que eles então não encontrem guarida na nossa mente, na nossa intimidade, no nosso sentimento. Que eles possam ser gentilmente rechaçados por um pensamento superior. Uma vez um companheiro disse assim para mim, falou: olha, Valdir, eu queria muito ver espírito. Né? Alguém quer ver espírito? Sim. Sabe ver espírito? Ver espírito. De noite, quando você está dormindo, assim, você levanta e vai no banheiro. Ver espírito. Não, lógico que não, né? Mas ver espírito aqui no centro, trabalhando, dando passe nas pessoas, a gente até quer ver, né? E eu queria muito ver os espíritos, mas eu não sou vidente. Aí uma vez eu falei para um colega nosso, eu falei assim: olha, eu queria muito ver os espíritos. Ele falou: mas você não precisa da vidência. Eu falei: não. Não. Ele falou: você pode enxergar os espíritos com o seu conhecimento. Isso é muito mais valioso do que ver. Tem muita gente que vê e não crê. Você sabe. Você, quando estuda, você sabe da existência deles. Você não precisa ver. Então isso é muito mais valioso. Então, se nós estudarmos, nós poderemos ver a nossa própria espiritualidade.
através do nosso esclarecimento. E assim nós nos tornaremos não só pacientes do centro espírita, mas também agentes do bem, trabalhadores, mesmo que não sejamos aqui passistas, sejamos frequentadores, mas quando nós estivermos aqui cantando as músicas no início ali, nós estamos transformando o mundo ao nosso redor. Que beleza que é a vibração que fica, todo mundo cantando, mas não está só cantando, está expandindo a sua aura. Isso aqui fica um show de luzes, vira aqui uma verdadeira porta de luz que se abre para o espaço. E quanta luz também não desce do plano espiritual ao encontro dessas que cada um aqui está compondo, fazendo vibrar. A composição do companheiro ali foi maravilhosa. Queria um dia poder ter alguém que compusesse uma música para mim, né? Ia compor o chorinho, acho. Tanto que eu choro. Mas fica o convite do André Luiz. Estudemos para que possamos nos auxiliar. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Graças a Deus. Depois dessa aula, só nos resta nos preparar para o passe, né? E agradecer a Deus por essa oportunidade de ter esse nosso companheiro trazendo seus conhecimentos. Nós então vamos, aproveitando esses momentos, agradecer a Deus, a Jesus, por esta oportunidade maravilhosa. E vamos trazendo a figura de Jesus bem à nossa frente. E vamos conversando com Ele, no preparo para esta renovação fluídica. Pedimos a Jesus para que nos dê ânimo e coragem para a nossa transformação, para a nossa melhora íntima. Que Jesus possa estar ao nosso lado, nos amparando, nos dando toda a segurança que necessitamos. Pedimos a Jesus para que tenhamos muitas forças para vibrarmos por este nosso país tão querido. Que o nosso amigo, anjo protetor deste país, Ismael, possa ser iluminado cada vez mais, para que vençamos essa negatividade. Jesus querido, protege-nos, para que possamos ter serenidade em todos os nossos momentos de dificuldades, e que possamos sempre nos envolver nesta energia de amor, de paz, que possamos levar por todos os lares esta nossa vibração de amor, de harmonia, de compreensão. Envolve, Senhor, esta casa tão querida, seus trabalhadores, seus frequentadores, todos aqueles que estão à volta desta casa. Abençoa, Pai, o nosso pão de cada dia, para que nunca nos falte. Abençoe aquele irmão que se encontra desempregado, aqueles irmãos que se encontram acamados nos hospitais, nos seus lares, aqueles que se encontram aprisionados, principalmente pelos seus próprios pensamentos. E que essa nossa vibração possa chegar aos nossos lares, aos nossos familiares. Que a sua luz, Jesus,
possa brilhar dentro de cada um de nós. E esta luz possa resplandecer dentro dos nossos lares também. Que possamos levar sempre esta energia maravilhosa por todos os lugares por onde passarmos. Que onde chegarmos possam sentir a sua presença, Jesus. Obrigado, Pai, por esta noite de aprendizado, por esta noite de conhecimento. E abençoa, Pai, o nosso companheiro Valdir, pela sua maravilhosa palestra. Pai nosso, que estais nos céus, santificado e amado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino de paz. Seja feita, Pai, tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos agora e sempre, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois que teu é o reino, é o poder, é a glória para todos sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.